só respirar aqui para não... Eu já respondi umas 3 vezes. Deixa eu lhe falar uma coisa. O nome do Paulo Roberto Costa passou pelo crivo que passa todos os diretores principais da Petrobras. É uma indicação que vem dos partidos aliados, que vem dos ministros, que vem das bancadas, passa pelo GSI, que faz a investigação se o nome tem alguma coisa contra, passa para a Casa Civil, que vem para mim e que eu mando para o Conselho da Petrobras. O Zé Eduardo Dutra, como presidente da Petrobras, deve ter submetido ao Conselho. Sim, mas a pergunta é mais específica, se me permite, com todo respeito. Se o senhor não sabe, o senhor pode dizer que não sabe. Né? Especificamente, o senhor anuiu com essa nomeação, participou dessa nomeação, porque a instrução aqui, o que está aventado, o que... Não, mas aí, doutor, também vou fazer uma retificação, porque realmente isso aí eu já perguntei daí do Paulo Roberto Costa, especificamente. A não ser que tenha alguma circunstância mais específica. A questão era só se ele conversou com o senhor José Eduardo de Barros Dutra e solicitou essa nomeação ou a anuência do senhor José de Barros Dutra para a substituição do Manso pelo Paulo Roberto Costa. Doutor Procurador, eu quero lhe ajudar a cumprir com a sua obrigação. Mas eu sou obrigado a repetir o mesmo que eu já disse. Sabe, não precisa conversa com o presidente da Petrobras. Ao passar pelo roteiro que eu disse, como é que se indica as pessoas, isso vai ao Conselho da Petrobras. E o presidente da Petrobras é membro do Conselho, e ele é o presidente da Petrobras. Ele submete ao Conselho. Perfeito. Mas a pergunta, desculpe, senhor presidente, intervir. A pergunta é objetiva. Assim, o senhor conversou com o José Eduardo sobre a nomeação do Paulo Roberto Costa? Não. Perfeito. Você não precisa ver todas as perguntas como sendo ofensivas. Não está certo? É uma pergunta, você responde sim ou não. Nessa ação penal, que o senhor é réu, também o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental. No anexo 134 da denúncia, é uma tabela, se for possível mostrar ele, excelente. No anexo 134 da denúncia, então, mostrar essa tabela ao senhor ex-presidente. O que é a tabela? Essa tabela, senhor ex-presidente, é uma tabela que foi fornecida pelo ex-gerente executivo da Diretoria de Serviços da Petrobras, o senhor Pedro Barusco, e que contempla uma série de obras da Petrobras nas linhas, se o senhor reparar, e também consta numa coluna percentuais de propinas, percentuais de vantagens indevidas. O senhor pode notar nessa planilha que há uma menção ali na coluna casa ou parte. Só pela ordem, a planilha não consta a palavra propina. Então eu gostaria que Vossa Excelência ou reformulasse a questão ou fosse fidedigno ao documento. Que não eu não consta... falei que a planilha constasse a palavra propina. Então é juízo de valor de Vossa Excelência. Então, isso foi dito pelo próprio autor da planilha. Então é que foi dito que haveria uma coluna de propina. Então é preciso esclarecer. Não consta nesse documento referência à palavra propina. Perfeito. Eu agradeço a sua intervenção. Então, especificando a coluna em que consta aí 0,5, 1 parte ou 0,5, 1 casa, 2 casa, foi explicitada pelo colaborador Pedro Barusco, compromissado a dizer a verdade sobre as penas da lei, que se tratava de uma divisão de percentuais de propinas em grandes contratos celebrados por empreiteiras, dentre as quais a OAS, em contratos com a Petrobras. Segundo foi revelado por Pedro Barusco, quando apresentou essa planilha, havia uma distribuição, um rateio de propinas que era destinado aos próprios funcionários públicos da Petrobras, ele, Renato Duque e outros, e também um percentual que era destinado aos partidos que suportavam aqueles diretores no poder. Especificamente, no que interessa a apresentação, foi dito por ele, que um percentual de 1%, poderia ser por vezes maior ou às vezes menor, era destinado ao Partido dos Trabalhadores. Segundo ele explicou, esse percentual foi destinado por anos, pelo menos desde 2006 até 2012. O senhor tinha conhecimento dessa destinação? Por que eu sou obrigado a acreditar no Barusco? Ninguém está afirmando isso. É uma pergunta. O senhor tinha conhecimento disso? Eu não conheço esse cidadão. Nunca vi esse cidadão. O senhor Pedro Barusco, no ambiente, em decorrência do seu acordo de colaboração, ele não só afirmou isso, como restituiu a parte que lhe cabia, que era um percentual dessas propinas, conforme o relato por ele apresentado.
Só que ele restituiu de fato esses valores. Foram cerca de 97 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais. E aí a pergunta que eu faço ao senhor é: o senhor sabia para onde, ou se o senhor tinha conhecimento que fosse destinado valores para o Partido dos Trabalhadores? Mas eu não conheço esse cidadão. Não sei quanto que ele devolveu. Não sei se ele distribuiu dinheiro para o PT ou para alguém. Ele é que falou. Ele é que sabe. Então, o senhor não tem conhecimento da distribuição de valores para o PT? Não tenho conhecimento. O senhor falou que... Veja, deixa eu lhe falar uma coisa, doutor, para ficar muito sério. Se em algum momento um dos 204 milhões de brasileiros chegasse para o presidente da República e dissesse que tem um esquema de propina na Petrobras, seria mandado embora a diretoria inteira da Petrobras. Perfeito, mas aqui a gente está analisando fatos concretos. Não, fato concreto. Perfeito. Ele está informando de qual era o procedimento dele. De uma ficha que só vocês têm e o Barroso que praticou que sabe. Os 97 milhões de reais que ele restituiu, o senhor não sabe se foi destinado um valor igual ou maior, como ele colocou ao Partido dos Trabalhadores? Só ele pode saber. Seguindo aqui, então, senhor ex-presidente, nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou a seguinte prova documental no evento 724, que são registros de ligações telefônicas. Constam nesses registros registros telefônicos que o senhor Léo Pinheiro fez em 2013 e 2014 para o segurança do senhor, o senhor Valmir Moraes. Pergunto para o senhor se o senhor tem conhecimento se quando Léo Pinheiro fez esses registros, ou essas ligações aconteceram entre Léo Pinheiro e Valmir Moraes, a intenção de Léo Pinheiro era falar com Valmir Moraes ou com o senhor? Certamente que era comigo. Certo. Além desses registros telefônicos, o Ministério Público Federal juntou também como prova documental marcações de encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro no Instituto Lula, dentre outros lugares, que constam nesse evento 724. Eu tenho a relação aqui para o senhor, se o senhor quiser dar uma olhada, eu acho que será pertinente para o senhor acompanhar as perguntas que eu vou fazer em seguida para o senhor. Mostrado aqui é o anexo... Senhor ex-presidente, anexo 27 do evento 724. Isso, e seguirá, senhor ex-presidente. Existem outros anexos aí que também foram juntados como provas documentais no evento 724 dessa ação penal. Se o senhor puder ficar nesse primeiro ainda, que é o primeiro que eu vou lhe fazer a pergunta. Consta nesse registro um encontro entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro na data de 6 de junho de 2013. O senhor se recorda de ter encontrado com o Léo Pinheiro nessa data? Então não é o primeiro que eu recebi. Esse não é o anexo 27? O anexo está 27. Isso. Se o senhor puder observar a data lá em cima. Está aqui, está certo. Certo. Então, o senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Encontrei e ele fez uma viagem comigo para a República Dominicana. Certo. República Dominicana ou um país lá qualquer? Considerando que é 2013, nessa oportunidade o senhor conversou com ele sobre o triplex no Guarujá? Não. Conversou sobre contratos da Petrobras? Não. Certo. Se o senhor puder passar para o próximo anexo, por favor. Como o senhor pode observar também, é um registro de 3 de setembro de 2013. O senhor se recorda de ter encontrado com Léo Pinheiro nessa data? Eu não lembro se essa data foi a data em que ele foi falar comigo do apartamento. Pode ter sido essa data? Pode ter sido. Perfeito. E foi essa a primeira data que ele tratou com o senhor? Foi a primeira data que tratou. Perfeito. Existe o seguinte, se o senhor puder passar, por gentileza, é o anexo 37 do evento 724, registro de data 31 de março de 2014. O senhor se encontrou com o Léo Pinheiro nessa data? Me encontrei. Encontrei com o Léo Pinheiro e com o Rodolfo Torinho, que está aqui na agenda, que era o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Pesada. O senhor tratou do triplex? Não.
Não, ele foi me apresentar o Torinho porque o Torinho já morreu, eu era contra o Torinho ser presidente do sindicato, porque o Torinho tinha sido senador do PSL da Bahia, portanto era ligado ao Antônio Carlos Magalhães, figura que eu não tinha muito apreço, e eu achava que era, portanto, colocar alguém que tivesse uma melhor relação. Depois desse evento aqui, eu participei de um evento na CNI, lá em Brasília, na Confederação das Indústrias, com todos os empresários da construção civil, para discutir a possibilidade que a construção civil brasileira tinha no mundo, sobretudo com os países africanos, por conta de um programa chamado PIDA. Eu estou falando coisa que você me perguntou para antecipar. Isso, tá? mas desculpa. Então, até... mas vou voltar para o texto agora. Eu só queria que soubesse. Exato. Então ele me levou o Torinho para me conhecer. Perfeito. Aí voltando ao próprio texto... E depois eu quero lhe dizer que, embora eu não gostasse do Torinho, depois, no pouco tempo que eu convivi com ele, eu passei a gostar porque era uma pessoa competente. Perfeito. Como o senhor disse, voltando aí ao próprio texto, nesse dia 31 de março, se o senhor puder observar, a reunião marcada com o Léo Pinheiro estava marcada para as 16h30. Consta também uma reunião nesse mesmo dia com João Vacari, às 18h30. O senhor se reuniu com João Vacari nesse dia também? Eu me reunido, essa e outras vezes. O senhor se recorda que tratou com João Vacari nessa data? Veja, em 2013, você pode ter discutido o PT, você pode ter discutido a CNB, que é uma tendência dentro do PT, eu posso ter discutido a questão das eleições para deputado federal e estadual do Sindicato dos Bancários, que estava uma rara, divergência interna, sabe? Tá, tudo bem, senhor presidente. Só para que possamos ser mais objetivos aqui, se o senhor não se recordar, se for algo que pode ser ou não, peço só para o senhor, se for o caso, se o senhor entender que é pertinente, dizer que o senhor não se recorda. Consta o seguinte, que é o anexo 38, em 2 de junho de 2014, quando a Operação Lava Jato já estava com a sua fase ostensiva muito noticiada... 2 de junho ou 3 de junho? Salvo engano, é um e-mail de 2 de junho, agendando uma reunião no dia 3 de junho. Não, a primeira é 31. 31 de março. A outra aqui está dia 3 de... Não, 2 de 6, está certo? Isso, 2 de junho. Com agenda para o dia 3. Exatamente. Constam no evento 724 ligações de Paulo Okamoto e Léo Pinheiro nesse dia 2 de junho. No dia 3 de junho, consta esse registro de encontro do senhor com Léo Pinheiro. O senhor encontrou com Léo Pinheiro nessa data? Certamente encontrei. Se está na minha agenda, encontrei. O senhor se recorda qual foi o assunto tratado? Não. Certo. Pode ser viagem, pode ser, a economia brasileira, que nesse momento estava numa situação muito delicada, pode ser a questão eleitoral. Certo. O senhor tratou da Lava Jato nesse encontro? Não. Certo. Nessa data consta uma reunião do senhor Léo Pinheiro às 17 horas e uma reunião antes com Sérgio Machado, da Transpetro. O senhor se encontrou também com Sérgio Machado? Data? Isso, no dia 3/6. Se o senhor puder olhar mais abaixo, perdão, um pouco antes. Eu estou com uma data já de 25. Me desculpa, eu estou com uma data aqui. Sim, o anexo está escrito na parte superior, anexo 38. Então é aqui. Então é aqui, já tinha passado. Às 17 horas consta a reunião com Léo Pinheiro. Um pouco antes consta a reunião com o senhor Sérgio Machado. Não está aqui no meu anexo aqui. Tem 2 grifados em verde. Salvo engano, um é Léo Pinheiro. O Sérgio Machado foi me convidar para a inauguração de um navio, porque eu tomei uma atitude de colocar nome no navio de personalidades brasileiras, personalidades históricas. Por exemplo, recuperar o nome do Marechal Negro, Antônio Cândido, de colocar de Sérgio Buarque, de colocar de pessoas muito importantes da política brasileira que estavam esquecidas. E ele foi me levar alguns modelos, umas réplicas de navios já feitas pela Petrobras. Certo. Prosseguindo, peço gentilmente ao senhor que siga para o próximo documento, que é o anexo 43, prova documental juntada no evento 724 dessa ação penal.
registro de reunião no dia 25 de julho de 2014. O senhor se